Muito bem, olá, olá, muito boa tarde a você ligado na tela do facebook.com/Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para vocês, seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, na plataforma de vídeos Repórter Diário, aqui na internet, nesta segunda-feira, 30 de março de 2020, como você já está acostumado aí desde a semana passada, lives em conjunto, com entrevistas, tentando trazer os mais diversos aspectos de toda essa confusão que foi causada pelo novo coronavírus, pelo Covid-19. Então, a gente vai falar de economia, a gente vai falar também muito de saúde nos próximos dias, a gente está articulando uma série de entrevistas, a parte política também está sendo retratada nessa história toda. Então, a gente está tentando trazer todos os aspectos possíveis em torno das consequências do Covid-19, lógico, sempre contando com a sua participação através da caixa de comentários da nossa live. Antes de começar a falar do tema e apresentar o nosso convidado, desejar uma boa tarde aí para o Leandro Amaral. Boa tarde, Leandro. Grande Carlos, muito boa tarde a você, aos nossos internautas, aqueles que estão conectados conosco, e mais uma transmissão ao vivo, mais uma atualização importante, como você disse, Carlos. Sempre lembrando, a gente abre aqui naquele nosso formato do RDTV com o nosso tema do momento e logo na sequência, você e eu fazemos esse ping-pong com as atualizações do dia desta segunda-feira. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, então. Hoje vamos falar sobre educação. Nesse momento, vamos falar de educação, né? Já que os alunos tiveram que ficar em casa por causa das medidas protetivas em relação ao coronavírus, porém, fica aquela dúvida, será que eles continuam a estudar, não continuam a estudar, como é que faz ali para manter o ritmo, porque não é férias. Então, o pessoal tem que continuar aí botando a cara nos livros. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós estamos na linha com o professor Enzo Marcon Takara, que é professor do Colégio Singular, né? Tem unidade ali em Santo André e tudo mais. E ele vai explicar um pouquinho para a gente, dar um pouquinho desse norte para como fazer para os alunos que não estão de férias continuarem estudando em suas residências. Professor Enzo, boa tarde, bem-vindo aqui ao RDTV. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo com o senhor. Vamos começar com a pergunta mais genérica e depois a gente vai detalhando. Como fazer para os alunos continuarem concentrados, estudando, principalmente levando em conta aqueles alunos que estão no final do ciclo do ensino médio, partindo aí para o vestibular, partindo para as universidades, como eles podem fazer para se concentrar no momento de quarentena que você não pode ir para uma sala de aula, não pode ali consultar um professor a todo momento? Qual que é a grande dica para esse aluno? Olha, primeiro, vamos entender uma coisa. Não é fácil. Não está sendo fácil nem para os alunos, nem para os professores. Então, vamos para o parte dos alunos. A ideia é que os alunos mantenham uma rotina de estudo. Bom, isso daí falar é fácil. Né? Mas, por exemplo, se o aluno tinha, vamos pegar o caso do aluno do colégio, 6 aulas de manhã, se ele começa a estudar das 7 a 1, então, veja, são 6 horas de estudo. Então, ele tem que ter 6 horas de estudo. Em casa, ele não estudava mais umas 2 horinhas, então, somando tudo, dá umas 8 horas de estudo. Claro que ele não vai precisar acordar 7 horas, o horário pode ser um pouco mais flexível, mas ele tem que estudar isso, tá? Agora, qual é o problema? Qual é o problema? No Brasil, nós não estamos habituados à aula à distância, nós não estamos habituados à aula EAD. Em outros países, como Coreia, Japão, eles já estão mais acostumados. Nós não temos essa tradição. Então, o que acontece para o aluno? Ele está acostumado numa sala de aula a tirar dúvida, a perguntar, a ver aquela interação com o professor. Agora, não. E isso acaba dando um problema, porque o aluno fica um pouco desmotivado, fica um pouco assim, meio sem chão, né? Então, quer dizer, ele tem que pensar que a situação é diferente agora, o mundo mudou. O mundo mudou. Então, ele vai ter que ter um pouco de autonomia. E é isso que nós estamos encontrando, pelos relatos que eu estou conversando com os alunos, é o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade deles, né? Mas isso não é só no singular, não. Isso daí é geral, viu? Sim, é geral. Sim, né? Imagino porque, por exemplo, no caso de crianças menores, né, que não é só a questão das matérias, mas também toda a questão de recreação, também cria-se uma série de dificuldades. Leandro Amaral. Bom, professor, nessa linha que o senhor comentou agora, professor Enzo, como é que, no caso singular, tem feito para minimizar
essa mudança abrupta, essa mudança brusca na rotina? Quais são as ferramentas, plataformas, iniciativas que o Singular tem feito para que o aluno faça o melhor possível dessa transição fora do presencial para o momento EAD? Tá, então, mas antes de responder a tua pergunta, vamos esclarecer uma coisa. Nenhuma escola presencial, que característica presencial, temos várias aqui na região, estão habituados ao esquema EAD. Então, vamos lá, isso é uma transição. Quando nós tivemos estávamos tendo notícias que o vírus estava indo, ninguém estava muito preocupado, tanto que 15 dias antes era carnaval e muita gente estava em bloquinho em São Paulo. Você entendeu? Então, o brasileiro não estava preocupado. Então, quando a coisa foi chegando, as escolas, elas tiveram dias para se planejar. Dias. E isso, para o aluno entender, para o pai do aluno entender, como que é feito. Não é só chegar e gravar uma aula. Vocês, aí no repórter, sabem o que eu estou falando. Você tem que gravar, você tem que fazer uma edição, você tem que fazer upload, você tem que fazer um planejamento. Essa é uma dificuldade. Segunda, nós, professores, nós não estamos habituados a dar aula na frente de uma câmera. É diferente. Você percebe? A dinâmica é diferente. Tem professor que é muito interessante. São bons professores em AD, mas quando vai dar uma aula presencial, ninguém gosta. Então, a gente está aprendendo ainda. Quando veio e nós fizemos gravar, nós já conseguimos fazer um planejamento muito rápido. Então, nós começamos as gravações. Nós montamos 2 estúdios. Então, por exemplo, nós mandamos para os nossos alunos vídeo gravados em aula, mais listas de exercícios. Mas eu estou falando de aluno de ensino médio e de cursinho. Do fundamental, vocês me perdoem, mas eu não gostaria de responder porque não é a minha área, tá? Então, eles receberam uma quantidade de material, uma quantidade de aulas e uma orientação para os alunos e para os pais. Então, foi isso que deu para fazer, né? Agora, o que é interessante, que à medida que o tempo vai passando, a nossa curva de aprendizagem ela vai melhorando. Então, os professores já estão se habituando, está ficando mais fácil. Então, a gente começou a colocar, fazer vídeos, produção de material com mais velocidade. Então, foi isso que nós conseguimos fazer. Então, professor, acho que essa é realmente uma grande situação a se falar no momento, né? Essa dificuldade de criar uma infraestrutura para fazer transmissão, até mesmo se fosse uma live, como nós fazemos habitualmente, Leandro e eu, pelo celular, a gente sabe das dificuldades. Uma coisa, por exemplo, no nosso caso como jornalistas, uma coisa é fazer uma entrevista presencial. Você ali tem um sentimento, tem uma resposta mais rápida. Outra coisa é você estar online, por mais que seja uma conversa como nós estamos tendo aqui, é uma coisa mais fria, né? Você não tem aquele poder de resposta rápida, ou aquele poder do aluno, às vezes, peraí, professor, essa parte que eu não entendi, dá para explicar essa aqui de novo? Então, cria-se toda essa situação, né? Como o senhor bem disse, que no Brasil a gente não está nada acostumado com esse tipo de aula online, e além de não estar acostumado, a gente já percebeu aí que cada um, tanto os colégios privados quanto os colégios públicos, cada um está tomando uma decisão, cada um está encontrando um caminho, né? Ninguém ainda conseguiu achar um caminho único. E essa dificuldade de não ter um caminho único, de não ter uma situação mais conversada, também dificulta nessa história toda? Olha, como eu falei, nós estamos aprendendo. Dificulta e muito. Os pais, as famílias têm que entender que essas aulas à distância, elas não substituem a aula presencial. Não, nunca vão substituir. Nunca. O que nós estamos tentando fazer é atenuar. Então, é difícil até achar uma resposta para a sua pergunta. Né? Olha, então, o que está acontecendo é que, à medida que a gente vai avançando no tempo, a gente está entrando em contato com os alunos. E os alunos vão norteando a gente. Ó, isso está bom, isso está ruim, precisa melhorar isso. E aí a gente vai... Então, os alunos estão ajudando, estão colaborando muito. Eles estão dando ideias. E a gente vai assim,
modulando conforme as necessidades do aluno. É como eu disse, nós não temos essa experiência de aula EAD, né? E nem o aluno de assistir. Essa é a verdade. Né? Exatamente, são Agora, poucos cursos, né, que fazem isso. Único, desculpa, mas assim, um caminho único é complicado até de responder, porque assim, tudo depende da maturidade do ano da série. Nós percebemos que o aluno do cursinho, ele é o aluno mais maturo, então para ele está sendo mais fácil. Tá? Para o aluno do colégio, ele é um pouco mais novo. Ele está tendo um pouco de dificuldade, porque o aluno do colégio ele imagina assim, né? O professor chega em sala de aula, hoje nós vamos fazer tal exercício e tal exercício. Esse vai cair na prova. Quando chega à distância, não tem isso. Sim. Percebe? É complicado. É complicado. Agora, para fundamental, não quero responder. Agora, professor, até para entender um pouco mais dessa nova rotina, dessa nova dinâmica, como é que tem sido, então? Os professores diariamente produzem vídeos, o próprio professor edita, disponibiliza. Qual que é o canal? Tem alguma plataforma própria de vocês? Manda pelo YouTube, disponibiliza no YouTube, no WhatsApp. Aí o aluno todo dia naquele horário pesquisa. Se ele tem dúvida, ele manda pelo WhatsApp. Como é que funciona toda essa dinâmica? Então, vamos lá. Vamos dividir esse tempo em duas partes. Antes de entrar a quarentena, nós estávamos indo no estúdio. O Singular montou 2 estúdios. Então, nós estávamos gravando aula. Agora, só para vocês terem uma ideia, no sistema Singular inteiro, sabe quantas aulas existem por dia, juntando cursinho fundamental, manhã, tarde e noite? São 900 aulas por dia. É um número muito grande. Então, o que acontece? Quando a gente estava indo no estúdio gravar, era uma situação. Aí, apareceu a quarentena. Nós podemos mais nos deslocar de casa, a gente não está mais saindo de casa. Então, os professores estão tomando iniciativa própria. Então, qual que é o canal? Eu produzo meu vídeo, mando para o coordenador da unidade. Se o vídeo é para o cursinho, eu mando para o coordenador, se o cursinho, eu mando para o Marcel, para o colégio, eu mando para o Caio. E eles, na casa deles, fazem o upload para a plataforma do Singular. E cada vídeo que a gente faz acompanha a lista de exercícios. Então, vai em bloco a aula junto com uma lista de exercícios para o aluno fazer em casa. Agora, veja, eu consegui montar um estúdio muito rudimentar aqui para poder fazer essa gravação no celular. Agora, qual a dificuldade que a gente está tendo? Que vocês vão entender que eu estou falando. Não é só gravar, porque se você grava do celular, você tem um tempo, né? Então, você tem que ter um aplicativo para fazer uma edição. Ainda bem que eu tenho uma sobrinha, a Isabela, né? Aliás, o pai dela trabalha com vocês, Paulinho. Aí, o que acontece? A Isabela que faz isso para mim, porque se não fosse ela, eu também não ia conseguir. Então, tem um problema de tecnologia. Mas eu conseguindo, eu mando para o Singular e eu criei um canal no YouTube também. Então, os alunos podem assistir a minha aula no YouTube e os exercícios eles podem pegar também no Google Drive. No meu caso particular, os alunos fazem as perguntas pelo Instagram, eu resolvo e coloco no Google Drive, tá? As resoluções. É o que dá para fazer. Não é uma coisa ideal, mas é o que temos no momento. Entendeu? Então, acho que deu para entender perfeitamente, né? Até para um pouco do que os professores estão passando, para quem está em casa nos assistindo, é um pouco do que nós jornalistas estamos passando nessa história toda do coronavírus. Estão isolados. Para que o Leandro entre na casa dele, para que eu entre. Nós estamos isolados. Então, para que o Leandro entre na casa dele, para que eu entre aqui da minha casa, tem todo um trabalho, precisa de uma máquina, precisa disso, precisa daquilo. Isso que nos últimos dias nós não estamos gravando reportagens, por exemplo, que precisam de uma edição. Então, você imagina, e já dá um trabalho federal fazer ao vivo. Imagina para aqueles que necessitam fazer um trabalho de edição. Mas eu queria abordar um outro assunto, pelo menos na época em que eu estudava, e aí eu quero falar mais dos alunos um pouco mais novos, não os alunos do cursinho, mas às vezes um aluno mais novo que ainda não está tão maduro, não tem uma maturidade ainda para encarar uma situação como essa. Quando eu era menor, meus pais estavam sempre de olho no que eu estava fazendo, ou seja, tinha uma participação ali direta dos meus pais na minha educação.
É importante que os pais também façam parte desse caminho para ajudar o aluno ali, dar uma força, porque, como o senhor disse, não vai substituir a aula ali presencial, mas é o que tem para hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouco da participação dos pais também nessa história. Olha, eu comecei até a dar um pouco de risada, porque eu estou ouvindo umas histórias muito engraçadas que os alunos estão contando. Então, por exemplo, eu estou ouvindo o caso que tem aluno, ó, gente, vamos lá, vamos falar abertamente, tem aluno que não gosta de estudar, em qualquer escola. Tem aquele cara que não dorme, então não sei o que lá. Aí vai para casa. Só que o pai está do lado. O pai falou, mas você não vai estudar? Não, eu quero que você estude. Como você não vai estudar? Aí esse cara que nunca estudou na escola começou a estudar em casa, porque o pai está do lado. Agora os pais estão vendo o que nós estamos passando. Então já começa daí, né? Veja, o que o pai pode ajudar é na rotina. É na rotina. É acordar, filho, vai, hora de estudar. Vai, não vamos dizer 7 horas que ninguém merece, né? Mas 8 horas, você está estudando e acompanhar, porque ajudar na matéria em si já é meio complicado. Eu não sei que o pai seja professor de alguma matéria aí. Mas o pai tem que, sim, verificar se o filho está estudando, o horário, acompanhar as plataformas. Tá? É isso que o pai tem que fazer. Mas os relatos de aluno que fala, professor, eu nunca estudei tanto na minha vida, né? E outro relato que eu vi é que tem pai que está ficando louco em casa, né? Está ficando louco, porque está vendo o que a gente passa. Então, tem pai falando assim, nossa, professor tem que ganhar muito mais. Porque você imagina, eu estou tendo dificuldade com 1, 2 filhos em casa, imagina um professor que tem que aguentar com 50. Tá vendo, pais? Não é fácil, não, mas a gente tem que trabalhar em parceria com os pais. Temos que trabalhar, não tem jeito. Agora, professor, um outro detalhe aí importante, a gente tem trabalhado, independentemente do segmento, segurança, educação, saúde, com cenários, né? Infelizmente, o senhor disse isso, o Carlos e eu falamos diretamente aqui com os nossos internautas, é um cenário que não tem como cravar data, definir projeção, a gente trabalha com cenários, cenário melhor, cenário menos agradável, cenário mais desafiador. Até que ponto é possível levar essa aula à distância? Tem algum projeto que fique impactado, que vocês já tiveram que mudar o cronograma em relação a feiras, seminário, provas, ou de que forma tudo isso pode ser transformado em atividades virtuais? Bom, então é o seguinte, eu não sei se vocês estão sabendo, mas as escolas particulares anteciparam as férias. Eu não sei se vocês têm essa informação. Então, a partir do momento que entraram em férias, o professor não tem obrigação nenhuma de produzir material. Se ele quiser fazer, ele faz por conta própria, tal, né? Então, nós vamos ter uma parada agora, na semana que vem. O colégio volta dia 6 de maio, então vai ficar um mês que nós não, teoricamente, não temos obrigação porque nós estamos em férias. Mas e depois? Aliás, antes disso, nós estamos antecipando, colocar bastante material para esse período de férias, porque tem aluno que não vai ter o que fazer mesmo, né? Vai ter que estudar. O problema é depois. Qual o cenário que a gente está trabalhando? É que o cenário, primeiro, vamos traçar assim, um cenário otimista. Vamos supor, dia 10 de maio a gente volte. Cenário otimista. Um cenário mais pessimista, só em junho. Vocês entenderam? Então, o problema é o seguinte, manter um aluno prestando atenção em aula presencial já é duro. Pensa a distância. Então, agora, como eu falei no começo do nosso bate-papo, o que acontece? A gente está aprendendo também, junto com os alunos. Os alunos, eles estão nos dando um retorno. E aí o que acontece? A gente vai ver o que vai acontecer daqui a pouco, no que a gente pode ajudar o aluno. Porque nós nunca passamos por isso. Eu honestamente, eu não sei dizer. Eu não sei, é complicado. Ninguém né, passou por uma coisa dessa. Eu vou continuar com esse ritmo de trabalho, só que, para aluno do colégio, eu vou estar sendo um pouco mais detalhado no que eu quero. Isso eu aprendi. Isso é uma coisa que eu aprendi nessa situação aí. Ser bem detalhado com o aluno do colégio, por si também. Ó, você tem que fazer isso. Hoje, a tua missão, é bem assim, ó. Hoje, a tua missão é fazer o exercício tal, tal e tal. A tal hora, eu vou estar tirando dúvida. Tem que ser bem assim mesmo.
Entendeu? E agora, o que vai acontecer depois? Não sei. Veja, os nossos estúdios estão fechados. Não tem como, não podemos trabalhar. Agora, Carlos, se me permite, professor, só emendar mais uma nesse gancho, principalmente em relação ao aluno de cursinho, quem vai prestar vestibular. Eu não sei se já foi alterado o calendário em relação ao vestibular de meio de ano, mas até fazendo a projeção para o calendário do vestibular de final de ano. Qual que é o peso, qual que é o impacto dessa mudança? Já há alguma discussão, mesmo que embrionária ainda, de adiar o calendário de vestibular? Aquele aluno que está nos assistindo agora, e eu sei que o senhor compartilhou com seus alunos, estão preocupados com isso, ele vai ter algum tipo de perda por estar passando por tudo isso agora, em relação àquele calendário de vestibular do final desse ano? Olha, então primeiro vamos falar do calendário. Eu já tenho notícia, mas elas não são oficiais ainda, que os vestibulares que ocorrer em maio foram todos postergados para julho. Então, já teve esse primeiro adiamento. Tá? Então, não vão acontecer agora. Depois, Enem, que está previsto para novembro, não tem nada oficial. Não tem nada, FUVEST, os grandes... Não tem nada. Os de meio do ano já vão ser postergados para julho ou agosto. Agora, para o aluno se preparando para esses vestibulares, veja como é importante a maturidade de aluno. Tem aluno do cursinho que está adorando, sabe por quê? Ele está aproveitando essa quarentena para portar. Certo? Se o aluno for esperto, ele pode se sair muito bem nessa situação. Porque ele vai falar assim, olha, a maioria dos alunos, eles vão ter... Olha como é importante a cabeça nessa hora, né? A maioria dos alunos vão desanimar, vão entrar em depressão, vão ficar assistindo qualquer programa, Netflix e por aí vai. O aluno esperto, ele vai falar assim, eu vou aproveitar e vou tirar o atraso, vou procurar a prova e vou me antecipar. Mas para que o aluno tenha essa ideia, ele tem que ser um pouco mais maturo. Bom, o aluno do colégio, repare que é um pouco diferente, porque ele tem uma preocupação, do terceiro ano do colégio, ele tem uma preocupação um pouquinho maior. Sabe qual que é? Prova. Ele tem que ter a prova para passar de ano e tem o vestibular. Para a prova, para passar de ano, a gente está falando, a gente também não vai ser assim, mudou o calendário de prova, porque também tem essa, viu? Calendário de prova. Vocês já pensaram nisso? Pois é. Nós vamos montar o calendário de prova nossa também. Olha o trabalho que nós vamos ter. E nós não sabemos com qual cenário trabalhar, a gente tem que esperar mais um pouquinho. Você pode fazer um planejamento, daqui a pouco você tem que mudar tudo. Então, o aluno no colégio tem que se preparar com prova e com vestibular. Né? O aluno do colégio, não sei, eles estão agora aparentemente se preocupando com as provas, mas nós estamos mostrando para eles que o que cai na prova também cai em vestibular. Né? Então, o aluno que ele for maduro, ele vai se dar bem nessa situação. Vamos colocar uma coisa importante. Vestibular não é prova. Vestibular é concurso. O aluno tem que ir melhor que os outros no vestibular. Então, o aluno vestibulando, ele tem que aproveitar a situação. Falar assim, olha, a situação é essa. Não está tendo aula, mas eu vou me matar aqui em casa para passar na frente dos meus concorrentes. Se o aluno vestibulando é esse espírito, ele vai estar bem nessa quarentena. Já estou ouvindo relatos que os alunos estão se matando. Acho que são os pequenos detalhes, né, que acabam modificando muita coisa, como o próprio professor disse, né? O calendário está muito incerto para tudo. Entre aspas, está se mantendo as datas para alguns eventos importantes, algumas ações importantes em relação ao segundo semestre, a partir de julho, porque acredita-se que pode haver um retorno ali otimista, né? Um retorno otimista aos poucos em junho. Mas mesmo assim, é um chute. É um verdadeiro chute. A eleição, por exemplo, a Rosa Weber, que é a atual presidente do TSE, já disse que não vai ter alteração na eleição, vai acontecer em outubro. Então, existe a expectativa de, por exemplo, FUVEST, Unicamp, todas essas faculdades que têm os seus grandes vestibulares no final do ano vão acontecer normalmente naquela data, mas agora, no meio do ano, pelo menos até junho, tudo que a gente disser em relação à data, de cravar alguma coisa, é puro chute. Então, é aquela coisa, né? Os alunos vão ter que encontrar uma motivação gigantesca para manter a concentração e botar objetivo, né? Se eles querem realmente entrar numa universidade,
boa, que possa ali dar uma grande qualidade para o restante ali da vida dele na questão profissional, que ele se concentre, que ele ache motivação. Se ele achar motivação, eu tenho certeza que eles vão conseguir encontrar o caminho da melhor maneira possível. Fala, Leandro. Só compartilhar um relato aqui, professor, o senhor falou, só para o senhor ter uma ideia, a gente vai falando dessas rotinas, né? O Carlos Carvalho e eu estamos fazendo lives aqui, acho que vocês perceberam. Eu tenho falado nas transmissões, a minha esposa trabalha na área da saúde. Então, eu fico em casa e minha filha tem 4 anos de idade. Eu deixei ela começando a live. Ela pintou o rosto inteiro, tá com o cabelo inteiro de batom. Só para o senhor ter uma ideia de um dos desafios que a gente tem quando a gente está nesse trabalho de distância. Por mais que a gente deixe tudo preparado, tem os imponderáveis também, professor e Carlos. É lógico. É lógico, é isso mesmo. Vai ser natural isso, né? Para todo mundo, né? Acho que, assim, o ano de 2020 vai ser um ano marcado na história e os alunos que estudarão esse ano lá no futuro vão... Aqueles que não viveram isso aqui vão achar que é pura loucura, que é questão de filme de ficção científica, né? Mas, isso daqui vai cair no vestibular daqui uns anos. Se não tomar cuidado, cai nesse ano, né? Se não tomar cuidado, cai em redação esse ano e tudo mais, porque geralmente redação é muito o tema ali do momento, né? Então, assim, o aluno que estiver atento ao noticiário, que estiver se informando bem nessa época do ano, pode ter certeza que vai se dar bem em redação lá na frente. Lógico, tem que treinar texto lá todo santo dia. Mas a gente deve ficar atento, né? Acho que é outro ponto, né, professor? Sim, continuar se informando, continuar atento ao que está acontecendo no mundo, também é muito importante para quem vai prestar o vestibular lá na frente, né? Você falou de redação, nós estamos fazendo um plantão de redação virtual. Nós estamos mandando temas para os alunos redigem, bate uma foto, manda para a gente corrige e manda a foto da correção para ele. Não, olha aqui as coisas que a gente está inventando. Sensacional. Mas não tem jeito. Não tem, é isso. Carlos, só para ter uma ideia, professor, ainda relatei aqui da minha filha de 4 anos, ela está, obviamente, na escola e no ensino infantil. A professora também grava vídeo para eles e essa semana passou, né, no começo da semana, a mãe, o pai passa na escola, pega o material e cada dia tem uma pintura para fazer. A primeira pintura da semana foi pintar os coronavírus na mão do aluno. Então, tinha ali a mão aberta, as figuras do coronavírus, né, com a coroa, e a criança tinha que pintar para saber que tem que higienizar muito bem as mãos, isso no caso de 4 anos de idade. Imagina o caso do pessoal do ensino médio, universitário, tamanho da cobrança, como o Carlos falou, em temas transversais e redação, né, professor? E outra coisa, sabe que nós mandamos para os alunos? Foi mandado alguns dias atrás uma lista de filmes para eles poderem assistir. Uma lista de filmes, sabe aqueles filmes históricos, Batalha de Argel, né? Então para eles assistirem no momento de lazer, porque não tem o que fazer, nós estamos tendo que inventar coisa. Como você disse, Carlos, tem que manter os alunos motivados. Olha, não está fácil. E, aliás, não é só manter os alunos motivados, manter nós motivados também, né? Ah, sim. Acho que todos nós, né? Ninguém está acostumado. Parou aqui. Carlos Carvalho vai voltar. Aí, tá voltando. Opa, agora sim. Eu estava falando, o nosso ambiente de trabalho não é a nossa casa. O nosso ambiente de trabalho é a sala de aula, é a redação. Então, é sempre um grande complicador. Professor, até uma pergunta da nossa redação. Quantos alunos estão sendo... estão recebendo esses materiais do singular e tudo mais? Agora que você me pegou, viu? Olha... só do colégio Santo André, São Bernardo, São Caetano, deixa eu ver só aí já tem quase 1.000 alunos. Mais cursinho, então nós chegamos a uns 2.000 alunos, né? Mais ou menos isso. Agora, do infantil, do fundamental, perdoe, não tenho ideia. Mas mas é muita gente. Pode falar. Não, já deu para ter uma ideia
Já deu do para tamanho ter do ideia trabalho. nosso desafio, né? Nossa Senhora, mas vamos lá, né? Não tem o que fazer. A live não seria só vista pelos alunos, mas vista pelos pais também, né? A gente está falando de 2.000 alunos, por exemplo, aí no médio e cursinho, que estão recebendo a mínima condição online ali de estudar, mas você imagina isso no dia a dia. Então, aquilo que o professor estava falando agora há pouco, né? Respeitar mais os professores, entender mais esse trabalho que é fundamental para qualquer país, é o principal trabalho de qualquer país. No Brasil, a gente sabe que aqui não se valoriza tanto a educação, infelizmente, né? Mas em qualquer país do mundo que é desenvolvido, que tem um povo capacitado, pode ter certeza. A educação é primordial para fazer com que os países avancem rapidamente. No Brasil, a gente pensa muito no futuro e não investe no hoje, né? Não investe no agora. Leandro, tem uma última pergunta? Não, é isso, Carlos Carvalho. Estou satisfeito aí e também muito entusiasmado com esse desafio, como o professor disse, todo mundo, independentemente do segmento, precisando se reinventar, e é uma oportunidade, né? A nova realidade, como a gente tem dito, uma ferramenta importante, quem sabe até como o professor destacou, até com o término de tudo isso, e a gente espera que seja bastante breve, a gente tem um novo olhar sobre educação à distância, tanto os professores quanto alunos, que nós brasileiros tenhamos um novo olhar e uma nova atitude em relação ao ensino à distância. Exatamente, tirar uma limonada desse limão, né, professor? Eu posso falar uma última coisa? Pode, por favor. É que eu queria os pais de alunos, os nossos alunos, aliás, nem vou falar nosso, tá? Eu vou falar dos alunos em geral, dos pais em gerais. Olha, gente, isso daí é uma situação que não estava prevista, e quando nós começamos a nos preocupar, foi questão de dias que nós tivemos que fazer um planejamento, mas não é o singular, todas as escolas. Foi um negócio difícil. Mas entenda uma coisa, vocês podem estar pensando que tem muito professor que está descansando em casa. Pais e alunos, não é isso. Nós estamos dando duro aqui em casa. Eu não vejo a hora de voltar às aulas para eu trabalhar menos, porque não está fácil para a gente também, tá? Então, nós estamos trabalhando sim, não pense que a gente está descansando, tá bom? Era isso aí. Beleza? É completamente distinto. Legal, professor. Obrigado aí pela gentileza, compartilhando. A gente sabe da preciosidade do tempo, o senhor interagindo conosco, aí sempre preparando aulas, preparando conteúdos, gravando vídeos. Não é fácil, né, Carlos? Não. Valoriza sempre esse tipo de trabalho. Professor Enzo, muito obrigado por ter nos atendido aí, tirado um pouquinho do seu tempo e fique à vontade para passar um recado aí para todo mundo. Tá bom, gente, vamos estudar, não vamos desanimar. Nós estamos junto com vocês, viu? Nós estamos juntos e nós vamos estar sempre juntos. Vamos vencer essa juntos e nós vamos sair dessa melhor do que nós entramos. Tá bom, gente? Felicidades para vocês dois aí, Carlos, Leandro. Até uma próxima.